Passamos ao espaço da tribuna livre. Não, quando tem tribuna, não. Convidamos a presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, Rita de Cássia Quadros da Rosa, para a sua manifestação, informando que o espaço é de 40 minutos, cronômetro lá atrás nos fundos, aí informa o tempo em contagem regressiva, do 20 até 1, então são os 20 minutos, e depois passamos a perguntas dos vereadores. Então, o espaço é seu. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, colegas que nos assistem pelas redes sociais, aqui também presencialmente. Presidente dessa casa, vereador Deolim, muito obrigada pelo espaço. Eu gostaria de iniciar dizendo que eu venho aqui hoje para cumprir com a minha responsabilidade que eu assumi com essa casa em abril de 2021, quando eu pedi aos senhores e às senhoras encarecidamente para que aprovassem um projeto de lei que repassava recursos públicos para o pagamento de uma dívida do Sindicato dos Professores Municipais. Esse recurso público foi alocado e está sendo ressarcido ao poder público pelos professores, seguirá sendo, pelo menos até a metade do ano que vem, mas ainda assim recursos públicos que os professores ressarcem todos os meses. É a Nicole que está lá em cima passando? Vai lá, Nicole. Eu vou tentar ser muito breve, porque o tempo é curto. Pode seguir adiante. Não tem como melhorar ali. Eu vou ler. Bem, eu vou ler. Eu estou aqui também em razão... Pode passar adiante da solicitação de um requerimento do vereador para que estivéssemos aqui. A imagem não está... Volta um. A imagem não está boa, eu vou ler o que eu tenho aqui. Tá? E aí, vereadores, vocês têm mais de 120 páginas que foi enviada para vocês. Vocês têm... Aqui eu trago um resumo, vocês têm o relatório completo. Então, na ocasião que eu solicitei a aprovação do PL, eu me comprometi a duas coisas. Uma, prestar esclarecimentos sobre a origem dessa dívida, todas as informações que a gente pudesse encontrar. E a outra, me comprometi que isso não voltaria a acontecer, em que pese os discursos em contrário. A primeira dívida eu já vou pagando agora, não dá para ver ali, mas eu falo o valor que nós temos em caixa. Extrato do dia 8/1 do sindicato, nós temos R$101 mil em caixa. Então, primeira dívida paga, não voltou a acontecer inadimplência com a Unimed e o caixa do sindicato se mantém indo muito bem. Para trazer uma cronologia a essa explanação, quando nós vencemos a eleição do sindicato, que foi na metade do ano passado, em agosto enviamos um ofício solicitando informações sobre as contas da entidade, em agosto de 2020. Tá? Sobre as contas da entidade, sobre os contratos, e recebemos aí, pode ir adiante, por favor, recebemos como resposta um ofício da presidente em exercício, que não, infelizmente não dá para ver, mas eu leio aqui. E ela diz, na ocasião, que a prestação de contas seria feita em seguida, como todos os anos, no Conselho Consultivo e nas assembleias da categoria. No entanto, a prestação de contas do ano de 2020 da entidade, ela não aconteceu. Pode seguir adiante, por favor. Nós só conseguimos ter acesso às informações do sindicato em janeiro de 2021, no dia 5, quando fomos empossadas, e foi aí que nós ficamos sabendo que havia, aqui é uma cópia da ata, vocês vão conseguir visualizar melhor no PDF que eu enviei. Nós ficamos sabendo, então, que havia uma dívida de mais de R$400 mil com a Unimed, que essa dívida, segundo explica a ex-presidente, vinha de gestões anteriores, né? Sempre considerando que a gestão dela própria durou 7 anos, então ela diz que vem de gestões anteriores. Eu questionei no ato porque isso não havia sido repassado aos professores, aos associados, né?
em razão de manter a transparência, é estatutário, o presidente precisa zelar pela transparência da entidade. Na ocasião, ela deu algumas explicações que vocês vão poder ler melhor na ata completa, mas que dizem que havia um receio de perder associados, havia um receio de como ficaria a imagem da entidade, se decidiu, então, não publicizar a dívida. Muito bem, pode passar. No dia 5, nós assumimos. No dia 6, nós tínhamos agendado já uma reunião com o gerente financeiro da Unimed, para saber, então, como era que se dava esses anos se prolongando de dívida, que era o que a gente havia sido informado. O gestor da Unimed, gerente financeiro da Unimed, nos informou, então, que a dívida vinha daquela gestão e não de outras gestões. Ele nos explicou que começou a haver atraso no pagamento dos boletos da Unimed no ano de 2014, e, então, eu pedi para que fossem enviadas essas informações por escrito. Ele me enviou um e-mail contendo um resumo da situação financeira do sindicato nos últimos anos. E aí eu quero chamar a atenção, está em vermelho ali, não dá para ler, mas eu vou ler. Ele diz assim, que até 2014 os pagamentos eram feitos em dia, a partir de 2014 começou a haver atraso. Vejam bem, em 2017 o sindicato já acumulava 316 mil de dívida. Em 2017, acumulava 316 mil de dívida. Essa dívida foi paga com um valor de uma ação judicial que entrou, que, na minha compreensão, deveria ter sido usado em prol da categoria, mas, enfim, foi usado para o pagamento de dívida. Em julho de 2017, em setembro de 2017, já havia novos atrasos no pagamento no plano de saúde da Unimed. Pode ir adiante, Nicole, por favor. Mais um. Aqui segue o e-mail também, que vocês vão poder ver no documento que eu enviei, que ele reitera que, se nada fosse feito, isso em janeiro, já há um e-mail enviado para mim, se nada fosse feito, em março, todos os planos de saúde dos professores seriam cancelados. Muito bem, pode passar, por favor. Eu trago aqui mais um. Eu trago aqui também uma das razões por eu estar aqui. Quando repercutiu o fato da dívida, a então presidente, a antiga presidente, foi até as mídias e deu uma entrevista. E essa entrevista gerou grande polêmica e muito nos procuraram, indignados os professores. Por quê? Porque na entrevista vocês têm o áudio, eu enviei para os senhores, o áudio da entrevista, que eu trago transcrito. Mas na entrevista, a ex-presidente menciona que a dívida com a Unimed vinha de gestões anteriores, atribui a dívida com a Unimed à inadimplência dos professores. Pode passar, por favor. Usa esse termo, né, diz que o sindicato sofreu calote dos associados, usa esse termo. Então, informa que deixou de cobrar algumas dívidas dos professores e menciona que não havia controle sobre os pagamentos dos professores. Então, isso gerou uma grande indignação e eu me comprometi, então, de fazer todo esse levantamento que a gente fez com muito cuidado, com muita atenção e com muita responsabilidade, e trazer aqui para os senhores apreciar. Isso são apenas informações que eu estou prestando aqui. Pode passar? Aqui uma ata do nosso Conselho Consultivo, que autorizou a realização de uma auditoria contábil. Pode passar. E aí, nessa auditoria contábil, eu trago aqui apenas um resumo de coisas que nos chamaram a atenção, como um valor bastante alto, talvez maior do que o contratual de honorários para advocatícios, né? Pode passar. Uma relação com uma... Pode passar, por favor. Uma relação com uma outra entidade do município, o anterior. Uma outra entidade do município, em que uma entidade emprestava dinheiro para o SPML, o SPML fazia um pagamento adiantado e, ainda assim, pagava juros. Pode passar. Aqui, só para visualizar, para ilustrar o teor dos gastos, né, que a gente tem gastos do sindicato, e eu, como associada, nunca recebi nada assim, mas a gente tem gastos com salsicha, com presunto, com massa, com requeijão, com ricota. A gente tem ali, eu chamo a atenção, no dia 31 de janeiro de 2019, quando é recesso dos professores e férias dos professores, 4 notas que somam quase R$3.000 desse tipo de itens. Pode passar. E aí eu vou pegar um recorte temporal aqui, que são os últimos 2 meses da antiga gestão,
a gente tem um detalhamento na auditoria que vocês têm acesso. Mas nos últimos 2 meses de 2020, a gente teve aí um gasto muito alto com suporte técnico e equipamentos em informática, que passa de R$ 7.000 em novembro e dezembro, notas de 28 de dezembro, temos 3 ali, né? 28 de dezembro, num valor alto. Só para ilustrar, suporte técnico em informática foi mais ou menos 7.000 aí nos últimos 2 meses de 2020, a gente, de 5 de janeiro de 2021 a 2 de agosto de 2022, gastou R$ 180. Nós temos aqui gastos, pode passar, também nos últimos 2 meses do ano com manutenção elétrica, que ultrapassam R$ 3.000 nos últimos 2 meses, também notas do finalzinho do ano. Pode passar, mais um. E nós temos também, nos últimos 2 meses do ano, ali abaixo, notas também do dia 28/12, lá do final do ano, gastos com mídia, internet, marketing, que ultrapassam R$ 5.000. Pensando que isso tudo chega a 17.000, tá? Só nos últimos 2 meses da antiga gestão. E pensando que, depois vocês vão ver os registros, nesse período, lá em dezembro, a dívida era de 530 mil. Foi feito um pagamento, foi reduzido o valor em dezembro. Então, em dezembro, 500 e poucos mil de dívida, nós tínhamos aí um gasto de 17 mil reais com esses itens. E aí, cada um faz a sua análise. Muito bem, e aí, assim, para ilustrar também uma gestão que entrega o sindicato dos professores, com professores na iminência de perderem o plano de saúde, isso de fato acontecia. Há professores que tentavam consultar e que não conseguiam consultar porque o plano estava suspenso. Aí se negociava com a Unimed, retomava o plano, professores consultavam, mas isso chegou a acontecer. Mas aí, para finalizar, pode passar o próximo? Finalizar as notas, não ainda a minha fala, no dia 30/2 de 2020, foi comprado panetone, espumante, cesta natalina e caixa de bombom, passando a entidade com mais de 400 mil de dívida. Pode passar. A nossa gestão, a nossa posse foi no dia 5 de janeiro de 2021. No dia 4, alguém resolveu encher o tanque do seu carro. Vocês vão conseguir ver no documento aí, está nítido. Resolveu encher o tanque do seu carro com dinheiro do sindicato, não autorizado esse gasto pela nossa gestão, porque já, em tese, deveria ter começado. Pode passar o próximo? Nós temos aqui um apontamento que vem da Secretaria de Administração, solicitando informações, explicações do porquê a funcionária do sindicato e seus dependentes todos tinham um plano de saúde pelo sindicato, se nunca haviam sido funcionários do município. Tá? Pode passar. Então, o presidente responde que porque todas as anteriores tinham. Mas eu quero mostrar mais um à frente, por favor. Não vou conseguir mostrar também, mas eu vou ler aqui. São 4 pessoas, tá? Titular, funcionária do sindicato, mais 3 dependentes, que aqui em 2017 dava R$ 700 por mês, que o sindicato pagava de plano de saúde. E eu também quero deixar claro que eu sou a favor de funcionários terem plano de saúde. Mas esse gasto, em especial, ele não consta em nenhuma prestação de contas, ele não consta em nenhum balancete, ele não consta nas despesas da entidade. Era um valor que era simplesmente pago pelos professores que não sabiam, não passou por aprovação de ninguém, enfim. Pode ir adiante, por favor. Nós temos um relatório da Unidade Central de Controle Interno do município, que foi feito em agosto de 2019. E esse relatório ele vai apontar uma série de problemas com as contas da entidade. E, nas recomendações, por favor, mais adiante, nas recomendações, ele sugere que sejam tomadas medidas administrativas, porque o sindicato estava recebendo repasse do município e não estava fazendo o pagamento dos boletos da Unimed. Então, sugere que façam medidas administrativas, que se tome em relação a isso. Eu não sei se foram feitas ou não, mas os atrasos continuaram, e imagino eu que a dívida de 2019 até aqui tenha ampliado bastante. Talvez, né, tivesse
sido tornado público naquele momento, hoje os professores não estariam pagando esse montante que estão. Bem, nós abrimos, então, um processo interno da diretoria do sindicato, pode passar, de exclusão da entidade por descumprimento do estatuto, né, da transparência da gestão. No ano de 2020 não foi realizada, tá bom, não foi realizada nenhuma reunião de conselho consultivo, que é obrigatória, tem que ser mensal. Foi realizada uma, para não dizer que não foi nenhuma. Não foi realizada nenhuma assembleia, não foi realizada a prestação de contas. Nós abrimos um procedimento para excluir a antiga presidente do sindicato como responsável, então, pela gestão. Num primeiro momento, ela nos... agendamos um dia para que ela pudesse se defender, né, esclarecer as questões. Ela não pôde ir naquele momento, porque estava com uma viagem marcada para a Europa. Agendamos um outro momento, pode passar. Ela respondeu, num outro momento, então, que não poderia se defender se não tinha acesso à documentação, mas nós deixamos claro que ela poderia olhar a documentação. Alega uma perseguição, a gente entende que é só o nosso dever, que a gente está cumprindo, e mais uma notificação depois de enviar para ela todos esses documentos que os senhores têm em mãos. Ela responde, então, algumas questões que são trazidas na auditoria, deixa de responder outras. Pode passar, por favor? Muito bem, eu vou deixar um tempinho aqui que resta para a assessoria jurídica, e depois eu estou à disposição para esclarecimentos. Boa noite, senhores. Eu quero ser breve por conta do tempo. E nós temos que esclarecer algumas situações muito bem abordadas pela professora Rita. Primeiro, muitas pessoas perguntam por que a Câmara dos Vereadores? Porque há dinheiro público envolvido, senhores. Há dinheiro adiantado, há valores adiantados pelo município de Lajeado. Há valores que pertencem aos cidadãos lajadenses, que merecem o mínimo de esclarecimento e o mínimo de transparência no que está se gastando. Nós sabemos também que, até 2017, todos os sindicatos do Brasil recebiam imposto sindical em valores bem consideráveis, bem expressivos, que também foram utilizados de uma forma equivocada, segundo o entendimento da auditoria. E se nós observarmos os nossos orçamentos familiares, é uma questão matemática. Não existe família que ganha um salário mínimo e gasta 10. Em algum momento vai estrangular essa conta. Não há como gerir ou como gerenciar uma administração com esses gastos. Se querem fazer festas, maravilha, é uma situação muito saudável que se façam festas. Agora, diante de um quadro de inadimplência, de praticamente falência de um sindicato, que tenha que recorrer ao poder público para angariar fundos, se gastar 50, 60, 100 mil reais numa festa, em gastar 40, 50 mil em presentes para os professores, que, aliás, foram muito bem-vindos na época, mas diante de um desconhecimento total da dívida astronômica que se formou no sindicato. E o pior de tudo, que nós temos aqui, o Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil e a própria diretoria anterior, as gestões anteriores, jamais levaram ao conhecimento da categoria de que havia débitos, seja pequeno, seja médio, seja grande, e a situação estava de um tamanho praticamente irreversível. Tanto é que 400 ou 500 mil reais que o município adiantou até então, pelo projeto de lei aprovados pelos senhores, foi gasto com dinheiro que poderia ter sido aportado para escolas, para estradas, para acessibilidade, e esse dinheiro foi gasto para cobrir um rombo milionário do Sindicato dos Professores. Agora, o que está acontecendo? Os professores, de uma forma de duplicidade, estão arcando com esse prejuízo por conta de uma má gestão. Nós vemos que existem 3 situações aí: criminal, civil e administrativa. Nós queremos e precisamos do apoio da Câmara dos Vereadores, estou falando em nome dos professores, porque nós estamos cansados de um país que institucionalizou a corrupção, né? Então, os professores não querem e não vão se calar diante desse quadro de falência que foi deixado pela gestão.
né? Então, esses últimos gastos, no dia da saída da diretoria anterior, comprando panetones e gastando com combustível, é simplesmente inaceitável, né? Para não estender a nossa fala, é nesse sentido que o sindicato tem a obrigação de levar adiante isso aí, e contando com o apoio da Câmara dos Vereadores. Muito obrigado. Por favor, diga seu nome e o cargo. Ana Lúcia Lopes, eu sou assessora jurídica do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado. Muito obrigado. Por favor, presidente, retoma o espaço para responder perguntas dos vereadores. Inicio. Vamos combinar assim, 20 minutos, vamos abrir uma rodada de perguntas, mas eu vou pedir que sejam breves, em no máximo 1 minuto, para que somente formulem a pergunta, para que todos possam falar, para nós cumprir o regimento. O regimento é de 20 minutos. Por favor, vamos iniciar pelo Éder Spor. Abre mão. Vereador Ranzi. Em 2 minutos. Primeiro, foi uma auditoria externa, não se tratou de uma auditoria interna, não se tratou de uma perseguição. É uma auditoria, pelo que eu vi ali, é o escritório Lentz, que acabou fazendo essa auditoria, e a gente consegue ter um monte de análises a respeito do que aconteceu ao longo do tempo. Eu vim trazendo esse assunto há mais tempo aqui na Câmara, inclusive quando chegou esse projeto dos R$417 mil, que era o valor que era de problema na época. A gente leva como surpresa a existência de outros 300 mil. Então, passa de R$700 mil o rombo que foi deixado por aquela administração, porque o recurso que era para ser utilizado para os professores, enfim, para o sindicato funcionar, acabou subindo em dívidas que acabaram sendo deixadas de ser pagas ao longo do prazo. Eu pergunto, esses eventos aconteceram próximos ao período eleitoral, né? Essas alterações recentes de R$400 e poucos mil, essa não informação para os professores, aconteceu tudo próximo ao período eleitoral municipal. Os gastos maiores agora que a gente vê com mídia, os que eu trouxe aqui, alguns dos gastos se ampliaram muito no ano eleitoral, né? Bastante, sim. A própria dívida com a Unimed também. Ao que parece, o que a gente vê na auditoria, os gastos, esses valores se ampliam muito em 2020, especificamente. E, além de trazer o assunto para cá, para a Câmara de Vereadores, de repassar para todos os vereadores aí uma quantidade bastante grande de material, de nota fiscal, de, enfim, diversas informações, vocês também já deram um andamento em outra esfera. Está no Ministério Público, sim, estivemos lá na semana passada, para que se siga, né, com, enfim, investigações, se for o caso. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para cumprir com a nossa responsabilidade, que é de esclarecer aquilo que a gente conseguiu encontrar. Na época em que tudo veio a público, a imagem do professor já tão desgastada ficou pior, porque veja que as pessoas não tinham acesso às informações. Então, quando alguém diz que foi calote dos professores, as pessoas acreditam, né? Então, não há uma notícia que se refira ao Sindicato dos Professores Municipais que não tenha comentários lá embaixo dizendo caloteiros, né? Gente que não paga conta. Foi muito ruim para a imagem tanto da entidade quanto da categoria. Obrigado, Ranzi. Passamos ao vereador Marquinhos. Irmão, vereador Vavá. Boa noite. Primeiramente, obrigado por assumir o compromisso que nós tivemos há um tempo atrás, quando acreditamos que os professores mereciam esse voto de confiança, que não tiveram culpa de ter a sua Unimed, de certa forma, podendo perder seu plano de saúde no época de pandemia. Eu vou fazer um comentário bem breve e 2 perguntas eu vou fazer para a senhora. A gente, primeiramente, nessa Câmara de Vereadores, zela pelo dinheiro público, e é um discurso de todos os vereadores. Espero que os vereadores que têm esse discurso de zelar pelo dinheiro público, hoje tivemos um exemplo, uma votação num projeto onde a gente repassou um funcionário para lá, porque ele estava ansioso aqui, enfim, por questão financeira, que a gente tenha ciência que os professores estão pagando um recurso hoje que foi, de certa forma, não vou acusar, e também nem cabe a mim, mas uma gestão deplorável, onde se toma champanhe quando se deve um monte de coisas. Perguntas. Há outros tipos de valores, gastos, que não foram citados por você, que chamou a atenção do sindicato da nova diretoria? Tem uma série de gastos. A gente assim,
uma diretoria ela pode tomar decisões onde usar o dinheiro, né? Mas, quando uma diretoria, uma entidade tem uma dívida e tem, sobretudo, o risco de perda de plano de saúde, eu acho que é imoral gastar com certas coisas, como esses que eu mostrei, como flores, né, e gastos desse tipo. Então, aí estão listados no documento que eu enviei. Tá, perfeito. Agora vem uma coisa que chama a atenção. Qual é que é a responsabilidade do poder público perante o sindicato por passar um dinheiro público, um recurso público para o sindicato administrar? O executivo era sabedor de tudo que estava acontecendo? Qual é que o executivo de Lajeado sabia de que estava acontecendo com o sindicato? Que estava, acredito eu que o conselho fiscal, a diretoria dentro do sindicato não tinha um apontamento, um controle de toda essa dívida? Porque é uma dívida estrondosa, se a gente for pensar, de certa forma, que nós zelamos por dinheiro público. Aqui eu não quero acusar, só quero tirar algumas dúvidas, porque é importante que nós sabemos, e muito fomos criticados naquele momento, até pressionados a não votar a favor do projeto, porque era admissível tirar dinheiro da prefeitura, pago por impostos, para a gente poder proporcionar a Unimed dos professores, que, por muitas vezes, a opinião pública de alguns criticam o professor. Né? Na pandemia, teve muita crítica ao professor. Obrigado, Vavá. Se a presidente quiser responder. Nós temos aqui, os senhores têm acesso, tem um relatório. Algumas notificações foram enviadas ao sindicato, à gestão anterior, e temos um relatório da Controladoria que diz, sim, que havia problemas, que o sindicato não estava fazendo a prestação de contas em dia, aí sim, em gestão anterior, né, e na atrasada e na anterior, e que havia um descompasso entre o repasse da verba do município para a entidade e o pagamento desses boletos. Então, sim. O executivo era sabedor? Vereador Adriano Rosa, quer fazer a pergunta? Eu, na verdade, é só parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, a transparência, e que vocês continuem assim. E que sejam punidas as pessoas se realmente houve uma fraude ou alguma coisa assim. Obrigada, vereadora Adriana. Obrigado. Vereador Márcio Dalcin. Presidente, permita-me discordar do modelo que foi adotado hoje, porque ele é diferente de outras vezes que teve tribuna livre nessa casa. Só esse fato. Acho que é importante que seja de forma... O objetivo é dar espaço para todos os vereadores se manifestarem. Isso aí. Rita, primeiro eu quero te parabenizar. Tá? Dificilmente a gente encontra pessoas que vão fazer uma gestão baseada em dados, em números, em legalidade, né? O teu trabalho ele foi muito importante. E eu estou aqui falando como vereador. Na época eu me lembro muito bem que eu fui um dos vereadores que votou contra o repasse do executivo, porque tinham muitas coisas que não estavam claras, né? E quando o negócio não está claro, a gente não pode assinar um cheque, né? A gente tem que tentar entender o porquê. E na época eu não entendia. Agora eu estou entendendo. Eu li todo o relatório, e então eu quero primeiro te parabenizar. Segundo, é muito importante que a ex-presidente tenha o direito de defesa, né? A gente não está aqui acusando ninguém, muito pelo contrário. A gente está levando as informações que a gente recebe, né, dando visibilidade, deixando tudo muito claro. Em época de eleição, como foi no segundo semestre de 2020, da qual a ex-presidente foi candidata a vereadora, não pode se tratar da gestão de um sindicato da forma como foi tratado. Então, para além de tudo que está sendo feito, a minha sugestão é que se leve também ao eleitoral. Porque é muito chato quando tem vários candidatos que estão se sacrificando, colocando
o pé na rua, né? Tirando dinheiro da onde não tem para fazer a sua campanha e, de repente, quando se faz uma campanha, não tem tudo muito claro. Então, eu não vou te fazer pergunta, mas eu só queria deixar registrado isso, né? Parabéns. Obrigada, vereador. Muito obrigado, Márcio. Vereador Alex, abre mão. Vereadora Paula. Parabenizar pelo trabalho. Quando vocês vieram aqui, trouxeram a situação, a Câmara, sim, fez um adiantamento, o qual vocês estão pagando de volta ao município. Eu acho que isso é importante deixar claro, que não foi um dinheiro que foi dado, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E hoje está sendo descontado na folha dos professores esse adiantamento para que eles não ficassem sem o plano de saúde. E parabéns pela transparência. Eu acho que é isso que se espera numa gestão de uma entidade que ela é independente do executivo ou do legislativo, mas como uma gestão transparente, que é o que se espera quando a gente participa ou quando a gente está associado a um sindicato ou qualquer outra entidade. Parabéns pelo trabalho e pela transparência aí dos números. E que sim, que siga adiante aí, se tiver que levar ao Ministério Público, enfim, como vocês entenderem, enquanto diretoria e enquanto gestão, o processo correto. Parabéns. Obrigada, vereadora. Deixa eu só fazer um esclarecimento, porque tem muitas dúvidas se é um dinheiro público ou não. Bem, o dinheiro público foi alocado, ele vai ser devolvido, mas foi público. Ao longo dos anos anteriores, o município repassava 2 tipos de valores para o sindicato. Um, descontado da folha do servidor. Esse dinheiro do servidor ia para o sindicato. Um outro, esse era um subsídio do município, esse dinheiro público, tá? Subsídio para o pagamento dos planos de saúde. Então, havia dois formatos aí de valores. Esse subsídio é só uma ajuda de custo do município uma ajuda de custo ao plano de saúde. Exato, exato. Sabe dizer o valor? Obrigado, Paula. Vereador Sérgio Knippel. No último ano, em torno de R$12 mil por mês. Era esse valor, pensando em todo mundo que tinha plano, né? Quem tinha plano de saúde, o município ajudava com um valor mensal, dava aproximadamente uns R$12 mil por mês. Vereador Sérgio Knippel. Bom, Rita e todos os membros da diretoria do sindicato, né, analisando todo o trabalho extenso que foi feito, né, completo, com auditoria externa, contábil e com levantamento de todos os dados, né? Então, eu não vou querer ser repetitivo, muitas coisas já foram ditas. Eu gostaria, só para constar, porque essa reunião está sendo gravada, 3 perguntas. Eu gostaria que tu dissesse no microfone se a ex-presidente do sindicato era candidata a algum cargo e a que cargo ela era candidata no município de Lajeado. Dentro da lista de compras, e que já foi falado aqui, se vocês localizaram os equipamentos de informática que foram adquiridos, né, que não estão na sede do sindicato, né, porque isso eu não me lembro de ter lido isso no relatório. E o que vocês esperam, né, dessa Câmara de Vereadores, né, o que nós podemos fazer para ajudar nesse processo, né, dentro do que vocês estão trazendo isso como informações para a Câmara de Vereadores? O que tu imagina que nós possamos ajudar nesse sentido? Vereadora, a ex-presidente se afastou da presidência da entidade para concorrer a vereadora no município de Lajeado. A segunda pergunta, não localizamos boa parte dos equipamentos que constam como comprados, boa parte, inclusive, no relatório enviado para vocês. Tem fotos dos 2 únicos computadores que nós temos na sede do sindicato, cuja manutenção em informática foi de mais de R$6 mil em novembro e dezembro de 2020. Qual era a terceira pergunta? O que vocês esperam? Eu acho que administrativamente precisa ser feito alguma coisa, né? Então, acho que a gente depois pode conversar com a assessoria jurídica, ver mais especificamente. Mas a gente espera que, bem, a gente fez todo esse levantamento com muito cuidado e muita responsabilidade e que sigam cumprindo a função de fiscalização, né, que essa casa tem. Obrigado. Vereador Mozart Lopes. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Mesmo a gente sendo do governo, colega de partido, a gente aguarda pela sequência dos fatos.
Vereadora Ana, abre mão. Vereador Fornari, abre mão. Vereador Lorival. Boa noite, pessoal do sindicato, estão presentes, a você. Como todos fizeram, parabenizar a diretoria, você como presidente, né? E dizer que as pessoas têm que ser assim, né? Onde é que tiver alguma falha, tem que colocar ela, clarear os fatos, né? E, claro, as consequências, se tiver alguém culpado, que seja tomada devidas providências. Parabéns. Vereador, assim, só para deixar claro, como eu já falei, como a advogada já falou, a gente não está aqui para julgar. Na minha concepção, eu posso dizer, com certeza, que se trata de uma gestão absolutamente inábil e incompetente para gerir as contas do sindicato, isso está provado. Mais do que isso, os órgãos competentes. E dizer mais uma coisa também, eu precisei passar por algumas situações bem delicadas. Bem, eu concorri à presidência de uma entidade que tinha dívida e eu não sabia. E eu só fiquei sabendo na minha posse. E eu precisei resolver, em questão de horas, o que fazer com o contrato dos professores aposentados, que era um contrato diferente, e que, quando eu assumi a presidência da entidade, eles estavam no limbo. Eles tentaram passar os professores aposentados para a Associação Atlética, não deu certo, eles estavam sem plano de saúde. Isso a gente teve que resolver em algumas horas. E eu tive também, por último, que olhar para uma professora aposentada que ganhava pouco mais de R$2.000, que me mostrou todos os recibos de pagamento do seu plano e do seu marido, no valor de R$1.400, e dizer para ela que o plano dela de saúde ia aumentar a R$30, porque eu teria que criar uma taxa de administração para ela ajudar a pagar uma dívida que ela, em nenhum momento, teve responsabilidade em gerar. Vereador Heitor Hoppe. Sugiro à mesa diretora que se consiga um microfone móvel, aí, porque ficar ruim aqui, o pessoal que está aqui nesse ponto fez pergunta, mas vamos lá. Uma você já respondeu. Pela legislação eleitoral, quem preside uma entidade que recebe recursos públicos precisa se afastar temporariamente no período pré-eleitoral. Então, isso ocorreu. Outros dois questionamentos. Qualquer entidade que tenha membros, tenha associados, pelo meu conhecimento, precisa fazer assembleias anuais por uma previsão orçamentária para o ano exercício seguinte. Isso tem que passar por uma aprovação da Assembleia. E, da mesma forma, no início do ano seguinte, regido por um estatuto, no prazo determinado, lá no regimento, precisa fazer uma Assembleia para aprovação de contas. Aí eu pergunto, durante esse período de 7 anos, havia assessoria contábil, havia assessoramento jurídico, e como que não ocorreram essas assembleias para aprovar orçamentos para o exercício posterior, e como não ocorreram assembleias para aprovação de contas? Você mesmo disse que foi candidata a presidente e não sabia, como professora, como associada do sindicato, não sabia da dívida. Então, eu pergunto, houve falhas também nas assessorias, porque não houve, então, nem assembleia para fazer uma avaliação e apreciação do orçamento para o exercício seguinte, e muito menos para a avaliação e aprovação das contas do exercício anterior no ano seguinte. Vereador, quando a gente ganhou a eleição em agosto de 2020, eu fui atrás da prestação de contas, já que me foi negada em ofício, eu fui atrás no site, na página da entidade. Tinha um balancete de 2018 lá. E era a única informação. Eram feitas assembleias durante as festas e se fazia uma prestação de contas, que era mostrar uma tabela de despesas e o valor que havia em cada conta do sindicato. Nunca foi mencionado que havia atraso nos boletos da Unimed, ou dívidas desse tamanho. Se falava, alguns professores, tem acho que 2 atas que dizia, alguns professores inativos atrasam o pagamento do plano, nada além disso. Então, não havia, fora isso, não havia nenhuma, nas prestações de contas não se falava de nada disso, e a prestação de contas de 2020 não foi feita. Mas a pergunta, tinha assessoria jurídica e assessoria contábil nesse período? Tinha, assessoria, ambos, tinha o escritório de contabilidade e assessoria jurídica, sim.
Lembrando que a entidade tem hoje 570 professores associados, então é bastante gente, são mais de 300 famílias que têm o plano de saúde, né, que poderiam ter perdido, enfim, é uma responsabilidade bem grande. Temos mais um minuto, ofereço ao Ranzi e ao Vavá, mas o Forlan tinha aberto mão, vamos lá. Mas está abrindo mais um minuto. Então tá bom, vamos lá, faça a pergunta. Mas depois, se quiserem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, toda a diretoria. Nós não estamos, acho que essa casa não está aqui para olhar a cor partidária de quem está à frente do sindicato, né? Acho que nós estamos aqui para olhar a gestão do sindicato, né? Então, a minha pergunta vai, por isso, não estamos aqui defendendo cor partidária nenhuma. Gostaria de saber, se a senhora sabe me dizer, no período do afastamento da então presidente, assume o vice ou a vice-presidente, por questão da eleição, né? Se neste período houve alguma alteração no modus operandi da forma de conduzir o sindicato. Durante o período eleitoral em que a ex-presidente esteve afastada, os gastos são bem poucos. Esses gastos são retomados e bastante elevados quando ela retorna já nos últimos meses do ano. E, assim, então, uma outra coisa que também quero deixar claro, os senhores vão ver que, reiteradamente, a antiga diretoria, a antiga gestão, diz que justifica que os débitos vêm de gestões anteriores. Vocês vão ver os e-mails do gerente financeiro da Unimed dizendo que não é verdade, e que havia inadimplência dos professores. No entanto, em janeiro de 2021, nós já havíamos resolvido o problema. E os professores eram os mesmos, tanto os inativos quanto os aposentados. Então, a menos que eu seja um fenômeno de gestão, e eu tenho certeza que eu não sou, eu sou só uma professora, deve haver coisas a serem explicadas aí. Muito bem, muito bem. Vereador Ranzi, consulto, tem mais algum questionamento? Vereador Vavá? Eu entendi a colocação do colega Heitor, até de certa forma, acho que eu entendi que seria relocada a questão da falta de fiscalização dos professores que teriam, mas eu acredito que, neste momento, nós teríamos uma eleição feita, que temos hoje também uma diretoria, presidente, vice, conselho fiscal, e eu acredito que este erro, de certa forma, aconteceu com todo um grupo que estava dentro, né? Então, quando se presta conta para o setor da classe de vocês, se diz que não tem problema, a culpa não é de vocês. A culpa é realmente quem estava dentro, responsável, que, de certa forma, não estou acusando, estou só apontando do que eu escutei até agora. Se maqueia e não informa o que corretamente estava acontecendo. Então, eu acho muito, do meu ponto de vista, eu não faria remeter a culpa dos professores que não fiscalizaram, porque tinha uma diretoria que era responsável por isso. Eu acredito que seja desta forma. Mas, para mim, acho que não cabe a nós aqui julgar, nós estamos aqui para ouvir, a gente fica muito feliz pela tua colocação, parabenizar toda a diretoria, e não é puxar saco, é agradecer mesmo e dizer que vocês conseguiram fazer em 2 meses, que pode até dizer quanto tempo faz, vocês estão hoje com um saldo positivo, vocês conseguiram em 30, 40 dias mostrar para Lajeado e para o professor lajadense que uma gestão com responsabilidade ao servidor público conseguiu, sim, botar o sindicato em dia, conseguiu fazer o professor dormir tranquilo. Mas ele tem pesadelo, porque todo mês ele tem que pagar uma dívida que não é culpa dele, né? Exatamente, vereador. Obrigada. Presidente, tens mais 1 minuto para as considerações finais. Só agradecer, agora eu me reporto aos professores, nossos colegas que confiaram na gente. Havia uma preocupação de que o sindicato perderia associados se reportasse a dívida. Nós perdemos alguns, mas hoje a gente tem quase 50 associados a mais que confiaram na gente, que, enfim, só agradecer aos colegas. E só para terminar, solicitar que os vereadores encaminhem um pedido à Administração Pública Municipal de Lajeado para que essa apuração ocorra efetivamente, através de um processo administrativo investigatório, como vem reiteradamente fazendo em relação a qualquer irregularidade que algum servidor público venha praticar. Então, o pedido é que seja encaminhado por essa Casa Legislativa um pedido de encaminhamento de investigação.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações. Cumprimentamos todos os professores. Penso que foi uma apresentação muito democrática, né? Onde todos tiveram a oportunidade de se manifestar e participar, e de forma bem transparente, né? Objetivo. Acho que é como o professor faz, né? Então, está de parabéns aí ao sindicato, né? E penso que cumprimos ambas as partes o acordado em março do ano passado, com a aprovação do projeto, que o sindicato viria aqui para demonstrar, né, e dar contas à comunidade através da Câmara de Vereadores. E isso se cumpriu. Muito obrigado. Presidente, me dá uma parte, só a questão de, primeiramente, agradecer ao senhor por... Bem curtinho. Um minuto. Mas reiterando o pedido do Márcio aqui, que eu acho que o assunto é muito importante, deixa aberto também o espaço para a nossa ex-presidente vir aqui também se explicar. Eu acho que é bem interessante, essa casa aqui é democrática. E a gente faz o convite, ela vem aqui a essa casa para poder explicar tudo o que aconteceu. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Encerramos, então, o espaço da Tribuna Livre.